Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Estamos começando mais um Papo das 9, pontualmente às 9 horas, horário de Brasília, ao vivo, aqui do meu Cafofo, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 14 de maio, uma data muito importante. Como lembramos ontem, no dia de hoje, boa parte da humanidade atende ao pedido do Papa Francisco, que sugeriu que todas as pessoas, independentemente da religião, do credo, se tem religião ou credo, se acreditam ou não em Deus, mas que aceitem a sugestão de hoje, no dia de hoje, nos unirmos em orações, fazendo uma corrente poderosa de prece, evocando Deus e todas as forças espirituais para que nos iluminem, nos inspirem, nos encorajem a enfrentar esse momento com ânimo redobrado, com nutrição espiritual, com a paz possível, com a serenidade possível, sem entregar os pontos, renovando a bateria para seguir em frente. E eu vou pedir licença a vocês, antes mesmo da página do Pastorino, com muito respeito por vocês, porque eu, sinceramente, não tenho propriamente a noção, seria impossível, de como cada um de vocês reage ao que eu vou dizer. Eu vou pedir licença, excepcionalmente hoje, atendendo à convocação do Papa Francisco, para em breves segundos, talvez menos de um minuto, sugerir que todos nós, na nossa corrente aqui, possamos unir forças através do pensamento, retroalimentando essa usina de luz que na humanidade hoje se resolve a partir do pedido do Papa Francisco. Então, se vocês, por favor, se sentirem à vontade, aqueles que não se sentirem à vontade, não tem problema, daremos sequência ao Papo das 9 já já. Eu vou pedir a gentileza de vocês fecharem os olhos, respirarem fundo. Eu tenho meu jeito de fazer a prece, que não é melhor nem pior. Ela simplesmente precisa vir do coração, que sair daí está valendo. Aqueles de vocês que quiserem me acompanhar nessa vibração, cada um com a sua força espiritual, a sua emanação. Em nome de Deus, em nome de todas as forças espirituais que velam pelas leis da vida e do universo. Senhor, hoje especialmente, nos unimos em orações em boa parte do mundo, clamando por sua intervenção, reforçando em nós a coragem, a força e a determinação, para com confiança, com serenidade e com fé, nós possamos superar as atuais adversidades, transformando o desânimo em alento, desespero em fé, sombras em luzes. Promove, Senhor, promove, Mãe Natureza, promove forças superiores, uma inundação de luz no planeta Terra, uma pandemia de fraternidade e solidariedade, reforçando em nós os nutrientes da fé, da esperança e da força que a tudo transforma, pela ação da vontade, embalada na fé e na esperança. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que a humanidade tenha força, coragem e fé. Alcança os desvalidos,
os que estão abalados psíquica e emocionalmente, os que estão fragilizados, física ou moralmente, os que perderam a esperança, os que perderam a lucidez, os que perderam a fé. Envolve, Senhor, a todos nós, em fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio. Paz, amor, cura e equilíbrio. Que assim seja. Agora sim, agradeço a atenção e a participação de vocês. O pensamento tem força e direção. 14 de maio hoje é o dia, repito, que o Papa Francisco sugeriu que nós, mais do que em outros dias, nos irmanássemos, louvando a Deus, pedindo essa ajuda, não é feio pedir, e de alguma maneira, aqueles que puderem, eu não posso porque eu trabalho, serviço essencial, depois do Papo das 9 tem aula virtual para os meus alunos da PUC, depois eu vou para a televisão. Mas aqueles que puderem aceitarem também a proposta do Papa, ele sugere o jejum. O jejum precisa ser bem entendido, ele não é um sacrifício, não é uma penitência. Fora do campo religioso, o jejum é recomendado como um reset que a gente dá no nosso organismo. E a gente consegue, com a devida orientação, existem vários gêneros de jejum, mas ele desacelera os trabalhos de digestão e depura, renova as energias do corpo, não apenas do aparelho digestivo, e aquela energia que está muito aterrada, está muito vinculada à matéria, o jejum permite que essa energia ela seja mais conduzida ou dirigida para outros movimentos do nosso ser, sem prejuízo da vida. A gente precisa comer. Mas a interrupção na nutrição permite, isso é tão antigo, e a medicina confirma, alguns setores da medicina, o benefício de jejum periódico, não é para fazer do jejum algo regular, diário, não. Pelo menos uma vez por semana, dizem algumas tradições, o recesso da ingestão de alimentos que permite esse desdobramento de uma energia que deixa de ser dispensada para o processo digestivo para outras ferramentas, outros aplicativos da alma. Hoje é dia da gente se irmanar nessa direção. Vamos ver o que deu Pastorino na mensagem de hoje, 258. Seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas, em que jazem milhares de criaturas. Seja a água benéfica que dessedenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e de amor. Seja o alimento dos que nos procuram, famintos de compreensão e de incentivo. Procure servir e amar, para ter a alegria de haver passado na terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas. Todo o sentido da vida se resume ao aprendizado do amor. Não é fundamental ter religião. A religião é um acessório, é uma ferramenta, é um equipamento que permite, se bem vivida a religião, o religare a conexão com o alto. Aí temos o verdadeiro sentido da palavra religião. Mas há aqueles que não têm religião e procuram, de alguma forma, estar atentos ao exercício amoroso, da solidariedade e fraternidade, da compreensão de que a gente está aqui para sublimar as nossas muitas imperfeições e exaltar, dar nutrientes às nossas poucas conquistas evolutivas.
É curioso que eu lendo o Pastorino, eu me lembrei de um episódio que teve lugar ontem, no Rio de Janeiro. Uma menina de 9 anos segurando um cartaz num sinal ou semáforo, como queiram, com máscaras de proteção e ela dizendo: troco máscaras por alimento. E um motorista, impressionado com a força dessa imagem, fotografou e disponibilizou numa rede social. Imediatamente, esse lugar, que o motorista disse onde era, começou a ser procurado por várias pessoas que acessaram a imagem, acessaram essa rede social, replicaram, isso viralizou. E essa menina virou o assunto do dia ontem, um dos assuntos do dia, porque ela determinou uma onda de solidariedade a partir de uma imagem que comoveu muita gente. Ela é filha, se não me engano, de uma empregada doméstica ou diarista que não tem condições de sustentar a filha, e a filha, sensibilizada pela situação da mãe, foi pedir ajuda com máscaras, que eu não sei exatamente como ela obteve as máscaras, e ela não estava pedindo dinheiro, ela estava pedindo comida. Nós somos melhores do que imaginamos, nós somos mais compassivos, misericordiosos, amorosos do que imaginamos. E nós não devemos nos pautar pela minoria que destila desamor, incompreensão, preconceito, ódio. Essa minoria faz barulho, mas não representa, eu diria, a parcela majoritária da sociedade brasileira. Então, hoje é um dia muito especial, que a gente consiga buscar a melhor sintonia, sabendo que muitos estão fazendo isso e que isso transforma a energia à nossa volta, a nossa psicosfera. Bom, acho que já sugeri a leitura desse livro, mas como eu estou falando de Papa Francisco e o convite que ele fez para nós hoje, dia 14 de maio, elevarmos o nosso pensamento em prece, pedindo ajuda para o enfrentamento da pandemia, vou sugerir a leitura da encíclica do Papa Francisco, Louvado seja Laudato Si, a primeira encíclica assinada pelo cardeal Bergoglio, argentino, ao se transformar em Papa, um líder político, o líder de uma igreja. O Papa, ele chefia um Estado chamado Vaticano. Então o Papa vocaliza propostas que não são apenas no campo ético-religioso. Ele tem voz e vez em encontros políticos. Ele já mediou o encontro, depois de 50 anos de litígio, entre Estados Unidos e Cuba, Raul Castro e Barack Obama. Vocês se lembram disso. Quem fez a mediação foi um político chamado Francisco, enquanto chefe de Estado. Fez a mediação. O que aconteceu depois eu não vou nem mencionar. Quem chegou na Casa Branca achou que isso não era importante. Bom, e o Papa, em 2005, portanto 2015, 5 anos atrás, resumiu na encíclica Laudato Si o que lhe pareceu, e isso não caducou, isso não envelheceu, importante denunciar que seria o atual modelo de desenvolvimento, por não ter compromisso com a sustentabilidade, com a proteção da natureza e por não ter compromisso com o fim da exclusão social, miséria e pobreza, é um modelo de desenvolvimento que não nos interessa. Então o Papa defendeu claramente um amplo debate que buscasse os dois objetivos mais nobres de qualquer modelo de desenvolvimento, que seriam a promoção social, a erradicação da miséria e a pobreza digna. O problema não é ser pobre, o problema é não conseguir viver com dignidade. E, ao mesmo tempo, que seja um modelo de desenvolvimento que não promova a exaustão dos recursos naturais fundamentais à vida, como água, água potável, terra fértil, ar puro ou sem toxinas que nos envenenam e precipitam o nosso retorno à pátria espiritual. Não é pedir muito. É uma encíclica inspirada no franciscanismo, na figura de Francisco de Assis, que é o padroeiro da ecologia
e foi o primeiro místico da igreja a reconhecer a presença do sagrado na natureza. Então, o cardeal argentino que virou papa e escolheu o nome de Francisco, legitimou, honrou a escolha do nome ao se preocupar com os mais pobres, ao se preocupar com a natureza. Portanto, eu recomendo. Tem PDF, gente. O livro é fininho, ó. Quem está com preguiça de ler, ó, fininho. E encontra-se disponível em PDF. Bom, sugestão de doação para hoje, a minha vai na direção de uma organização que existe no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, chamada Voz das Comunidades. Eles fazem um trabalho muito bonito de assistência, onde há um conglomerado de favelas. Eu já sobrevoei o Alemão, eu já fui por terra. É algo absurdamente grande e compacto. A gente fala muito da Rocinha, porque a Rocinha é um núcleo que, de fato, é uma favela, uma comunidade muito grande. O conjunto de favelas do Alemão chama-se Complexo do Alemão. É muito maior do que a Rocinha. E tudo junto e misturado. Então, o Voz das Comunidades foi o assunto de uma reportagem que eu fiz ontem, foi ao ar há pouco, no Bom Dia Brasil. Eu também comentei isso ontem no Em Pauta da Globo News. Existe um rapaz de 25 anos chamado René Silva. Negro, ativista social, das mais importantes lideranças comunitárias do mundo. O CEO do Twitter, um dos fundadores do Twitter, o americano Jack Dorsey, quando esteve no Brasil, quis conhecer o René Silva. O René tinha uma proposta de aplicativo que foi lançado para ajudar a comunidade a enfrentar a pandemia. Quem financiou o aplicativo foi o Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. O aplicativo está disponível e ele ajuda a comunidade de várias maneiras. A primeira delas, combater o fake news. Porque o que tem de gente, que vou te contar, não sei a motivação, para espalhar mentira, como remédio que combate piolho mata o coronavírus. Esse é um fato real. Circulou essa informação pelas redes sociais e algumas pessoas, também nas comunidades de baixa renda, foram à farmácia comprar remédio que mata piolho. E isso é uma tragédia, porque a pessoa, de forma incauta, por ignorância, sabe lá Deus, ela não checa a informação, acredita e de boa fé compra o remédio achando que vai passar. Bebe 10 litros de água que neutraliza o vírus. Aí tem gente que bebe água desse jeito, faz mal. Tudo em excesso faz mal, até beber água. Então eles têm uma parte do aplicativo que instrui as pessoas sobre fake news. Esclareça suas dúvidas. Mande sua dúvida para a gente esclarece. Sensacional. Notícias das comunidades. Eles desidratam as estatísticas alusivas ao avanço da pandemia em 13 favelas, 13 grandes conglomerados de comunidades de baixa renda no Rio de Janeiro. Isso é importante porque, por exemplo, o Complexo do Alemão, ele alcança vários bairros diferentes. Aí o boletim da prefeitura no final do dia fala lá, Bom Sucesso, Olaria, Meia. Não. O pessoal que mora no Complexo do Alemão quer saber quantos casos de contágio foram registrados e quantos óbitos no Complexo do Alemão. É a referência geográfica de quem mora ali. Então, os últimos dados apurados pelo Voz das Comunidades nesse aplicativo, de ontem à noite, foram registrados até agora 375 casos nessas 13 favelas, com 125 óbitos. E tem o ranking. Rocinha em primeiro lugar, tá complicado o negócio na Rocinha, Manguinhos depois, Maré e Morro da Providência. Tem o ranking completo. O aplicativo Voz das Comunidades também reporta as campanhas de doação de cesta básica, doação de água. É uma coisa horrorosa. Está faltando água em algumas comunidades do Rio. Eles já doaram 6 mil cestas básicas, o Voz das Comunidades, e 150 mil litros de água. Não tem água potável.
em vários pontos de uma comunidade que é relativamente perto daqui. Bom, então é a minha sugestão para hoje, e isso vale para qualquer comunidade de baixa renda. Se você não é do Rio, não, o alemão é lá do Rio, problema do Rio. Ué, se você quiser ajudar, e isso é importante, porque a gente vai ter que fazer disso um exercício perene. Vem por aí a segunda onda da crise econômica, então persista na benevolência das doações de alimento, eventualmente de material de limpeza e asseio, álcool gel, máscaras, remédios. A vida não para e a gente está vendo as pessoas que precisam urgentemente de ajuda. E se você pode ajudar, não desperdice essa oportunidade. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Bom, vou fazer aqui um resuminho. Hoje eu consegui não falar a palavra em inglês de resuminho, né? Que eu costumo usar aqui de forma invigilante. Um resuminho das notícias que mais me chamaram a atenção de ontem para hoje. Hoje de manhã, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu para o governo do estado e a prefeitura decretarem lockdown de pelo menos 15 dias. Isto baseado em ciência. Eu venho dizendo aqui, o descolamento que separa os tomadores de decisão, leia-se governador Witzel e prefeito Crivella, estou falando do Rio de Janeiro, mas isso vale para boa parte do Brasil, especialmente os estados que não têm mais margem de manobra. Estão colapsados ou próximos do colapso na capacidade de atender em enfermaria ou UTI quem necessite de socorro. E a pandemia cresce. Então, a soma dessas variáveis, do ponto de vista da ciência médica, justifica esse tranca-rua, o lockdown. Hoje de manhã, o Ministério Público disse, no mínimo 15 dias de lockdown para a prefeitura e para o governo do estado. Muito bem, aplicarem no estado e no município. Uma outra notícia que me chamou a atenção. Meus amigos, eu estou absolutamente perplexo e impressionado. Me permitam ficar perplexo e impressionado quando eu vejo um presidente da República ontem vir novamente dar visibilidade à cloroquina e a isolamento vertical. É o negacionismo científico puro e é a exposição ao risco de quem acredita no presidente. Porque a ciência não está no território da fé. A ciência demonstra. Do ponto de vista da cloroquina, vários estudos publicados até agora, que analisaram em diferentes contextos, com diferentes grupos de cobaias humanas, a eficiência e a eficácia da cloroquina, não conseguiram atestar que este medicamento recomendado para malária, para lúpus, extremamente agressivo, com inúmeros efeitos colaterais, seja eficiente para enfrentar o coronavírus. Ponto. Se em algum momento algum estudo disser o contrário, se o presidente, por uma razão que eu desconheço, entender que deve endossar cloroquina, eu não reclamo, porque ele está amparado pela ciência. Quem está instruindo o presidente Bolsonaro a dizer tamanha aberração em favor da cloroquina? Nem o ministro da Saúde dele, o anterior e o novo, Nelson Tais, assinam embaixo desta aberração. O segundo ponto, emendando a cloroquina, ele veio falar de novo do tal isolamento parcial. Que não existe essa expressão. Ontem a Mônica Waldvogel, na Globo News, no Em Pauta que eu participei, foi muito feliz, disse assim, eu fiz uma pesquisa. Pesquisa em inglês, pesquisa em francês, pesquisa em italiano. Se existe a expressão isolamento parcial. Não existe. Ninguém no mundo usa a expressão isolamento parcial. Não existe isolamento parcial no sentido de restringir a circulação de pessoas. Deixar a quarentena apenas para idosos e quem tenha comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes. O resto da população circula livremente. Isto não existe. O que existe, a expressão consagrada, é aquela que fala contágio de rebanho, né?
que você permite que o vírus se alastre rápido para as pessoas criarem imunidade. Os governos que flertaram com isso rapidamente mudaram de ideia. Por exemplo, Boris Johnson na Grã-Bretanha. Mudou de ideia, pegou Covid, decretou quarentena, falou, opa, vou ficar aqui, na moita. O presidente da República está em outro planeta, outra galáxia. Nós estamos lembrando um período pré-iluminista, quando existiam os dogmas que contestavam a ciência. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Não estou ideologizando nem politizando o debate. Sou jornalista, contribuinte, cidadão brasileiro, vivo numa democracia, tenho o direito de expressar opiniões. E a minha está balizada em ciência, por isso que eu estou em público, aliás, repetindo o que eu disse ontem na Globo News. Eu disse exatamente, o presidente está em outro planeta, outra galáxia. Está dando uma orientação que não tem fundamento. Por acaso, é uma orientação infeliz que pode determinar perda de vidas. Daí a gravidade dessa declaração. A propósito, eu disse aqui segunda-feira que estava em curso o processo de fritura do ministro da Saúde, Nelson Teich. Vocês se lembram? Essa fritura está fazendo muita fumaça, está indo rápido. A batata do ministro Teich está assando muito rapidamente. Por quê? Primeiro, ontem foi o dia, quarta-feira, 13 de maio, que o ministro faria um pronunciamento. Ele anunciaria, depois de mais de 20 dias no cargo, quase um mês já, que ele está no cargo, um plano de flexibilização das restrições de circulação de pessoas, orientando estados e municípios a fazê-lo segundo esse plano. Os secretários de saúde dos estados não acharam que era um bom momento. E por quê? Porque a gente voltou a bater recorde de óbitos em 24 horas. A pandemia está fazendo isso. Como é que você vai ter agora uma coletiva, um anúncio para falar de flexibilização? Acabei de falar que o Ministério Público do Rio está orientando o governo do estado do Rio e a prefeitura a aplicar lockdown por no mínimo 15 dias. Que sentido faz uma coletiva agora para falar desse assunto? Que se fale mais à frente, quando chegar o momento. Bom, então, olha só, o ministro Teich não fez a coletiva, dado que houve um atrito aí com os secretários de saúde. E ele também foi enquadrado pelo presidente Bolsonaro. Porque ele postou no Twitter, o ministro Teich, a posição dele acertada, baseada em ciência, de que a cloroquina não é confiável no enfrentamento da Covid-19. O presidente não gostou. E deu uma enquadrada nele no final do dia, dizendo que ele é quem manda. Olha, eu lamento muito uma situação que alude não a um problema político ou ideológico, mas psiquiátrico. Eu vou citar apenas um jornalista, que é o Merval Pereira, colunista do Globo e também da Globo News. Pelo menos 2 vezes o Merval ouvindo especialistas na área da psiquiatria. Publicou colunas dizendo: temos indícios de alguns problemas que estariam acometendo o presidente da República pela forma como ele se expressa e formula certas ideias descoladas da realidade, entre outras questões. Não vou por aí, não quero ir por aí, mas eu preciso dar o contexto. Tudo está dentro de um contexto. A gente aplica aqui a visão sistêmica. Não é uma crise política que o Brasil enfrenta. Essa crise está circunscrita ao Palácio do Planalto e reverbera. Bom, tagarelei demais, vamos em frente. Está na hora da gente começar a interagir com vocês, que é o momento que eu mais curto e gosto. Vou pedir ao Anderson para reenviar as perguntas, Anderson, porque elas são enviadas e, por alguma razão, o smartphone e o laptop rivalizam. Então, quando você manda, provavelmente o smartphone que está ligado registra, o laptop, ele apaga de tempos em tempos, aí ele não acusa aqui as respostas. Enquanto o Anderson está mandando para mim novamente, ok, Anderson?
lá de Campina Grande. Vocês sabem que toda a ajuda logística, todo o apoio tecnológico que eu tenho, vem da Paraíba. Lá de Campina Grande, do Anderson e da Ariane. E é uma... Pronto, chegou. O Anderson tá espertíssimo. Vamos lá. Júlia Pereira. André, a casa espírita que trabalho retornou às atividades mediúnicas, irradiação e estudo, mesmo com a pandemia. Devo ir? Não. Não vá. Você não disse de onde é. O ideal seria você dizer de onde é, para a gente saber qual é, digamos, o alcance da pandemia. Na dúvida, e você está na dúvida porque me perguntou, a resposta é não, não vá. Ah, mas não é espiritismo? Não confunda a doutrina espírita com o movimento espírita. O movimento espírita somos nós, somos falíveis, imperfeitos. A doutrina tem outra configuração, é outra coisa. Ok? Não vá ao centro espírita durante a pandemia. Acompanhe palestras públicas à distância. Aplique o autopasse. Leia, se instrua, promova a caridade sem muvuca, furdunço, aglomeração. Hashtag pronto falei. Vamos lá. Severo Lúcia, bom dia André, acho que as crianças estão sendo mais afetadas do que os adultos com esse isolamento. Gostaria de saber a sua opinião, grata desde já. Eu não faria essa distinção, tá? Não tenho elementos à mão para concordar nem discordar de você. Em princípio, eu não endossaria essa tese, porque não é necessariamente a idade que vai determinar fragilidade psíquica ou emocional. As crianças, de fato, são muito sensíveis e elas têm, talvez, menos recursos para compreender a gravidade da situação. Mas isso não necessariamente é ruim, isso talvez seja um trunfo. Às vezes a inocência joga a favor. Às vezes é bom a criança não estar a par de todos os detalhes da pandemia. E a gestão da informação fica a critério de pais ou responsáveis que vão fazer a dosagem, a calibragem do que importa comunicar aos filhos. Ok? Não, assim, todos nós estamos sendo afetados em maior ou menor grau, mas isso não é determinado apenas e tão somente pela idade. E tem muitas crianças dando lições de sabedoria, de destreza. São espertas, elas estão percebendo, tem algo diferente aqui. E como é que eu lido com isso? Vou descobrir um meio. Vou tocar minha vida. E tem muito adulto com uma dificuldade enorme de enfrentar uma realidade compatível com a nossa capacidade de suporte. Nós temos plenas condições de passar por isso. Plenas condições de tocar a vida. Muitos de nós adoramos a autoflagelação, adoramos a vitimização. Pobre de mim, que não estou mais dando minhas caminhadas. Pobre de mim, que estou comendo comida que eu não sei fazer. Nunca comi tanto macarrão instantâneo na minha vida, que será de mim? Vocês conhecem alguém assim? Com todo o respeito, a gente tem que relativizar as coisas. Eu não... Arlene Rocha, André, no jejum é permitido tomar café? Eu não sou propriamente especialista em jejum. Eu não vou dar pitaco nisso, não. Agora, se fosse eu já fiz jejum e me dei bem com jejum. Normalmente um domingo de folga, que eu tô mais tranquilinho, faço jejum só tomo líquidos, mas veja, não vou dar pitaco sobre um assunto que eu não tenho conhecimento. Jejum não se faz assim no achismo não, tá? Porque você está mexendo com o teu metabolismo. Procura informação confiável, de preferência com um médico, um nutricionista, alguém que possa lhe orientar. Mas eu não conheço jejum à base de café, não. Eu, no teu lugar, tomaria água, chá, água de coco, suco, se você quiser ficar nos líquidos.
Fabiane Pereira, André, querido, do Friozinho Gaúcho, te pergunto, a Fabiane Pereira, tu não achas que o ministro Tais está sendo consumido pela arbitrariedade do presidente? Quem não está sendo consumido pela arbitrariedade do presidente? Quem não está exausto com essas notícias todas que aludem a essa dificuldade de falar num tom mais sereno, de expressar suas ideias sem essa agitação espiritual e mental, sem esse conflito íntimo, sem essa síndrome de perseguição, achar que todo mundo quer dar golpe, quer dar uma rasteira, quer pegar você. É um tormento explícito que cansa a ele, em primeiro lugar, e todos os outros, inclusive eu e vocês. Isso cansa. E essa toada eu diria, inflamada das constantes beligerâncias e animosidades. Isso cansa, exaure. Precioso tempo e energia consumidos em mil nadas. Veja o episódio do exame que deu negativo para a Covid-19. O presidente já tinha dito, não sei se eu tive, ele sabia que não tinha contraído a doença, segundo esse laudo. E ele especulou, não sei se eu tive. Depois disse, é meu direito não mostrar. Fez um carnaval com essa história. Um carnaval. E isso consumiu precioso tempo e energia do judiciário, declarações, juristas. Aí aparece o exame negativo. Por que não disse antes? Presidente, você contraiu o Covid? Não. Pode mostrar o exame? Está aqui. Próxima pergunta. Acabou. Está resolvido. Está resolvido. A gente está cansado de marola, é muita marola. O nosso foco é o combate à pandemia. O Brasil está no epicentro da pandemia mundial. Nós estamos no caminho da ultrapassagem dos Estados Unidos. Essa pandemia poderá deixar o seguinte legado. O Brasil foi o país do mundo que mais registrou casos de Covid-19, com o maior número de óbitos. O Brasil, e isso já está se desenhando no horizonte, os países europeus que estão flexibilizando as regras, que já passou o pior da pandemia, porque lá, em boa parte dos países, essa quarentena foi muito bem orientada e respeitada, eles estão já discutindo o bloqueio de passageiros de avião ou de qualquer outro meio de transporte que venham de países onde a pandemia não está sob controle. E isso inclui o Brasil. Que tal? Bom. Clarissa Porto, do Rio de Janeiro. Bom dia, André. Você tem conhecimento sobre o ponto de vista espiritual da adoção? Em caso de recém-nascidos, a ligação karma de ambas as famílias, biológica e adotiva? Bom, em boa parte dos casos há sim um reencontro. Agora, eu acho, se você pergunta para mim o que eu acho disso, por exemplo, tem uma espírita, amiga minha, dos Estados Unidos, que adotou 2 crianças. E obteve a informação do plano espiritual que isso não estava no planejamento para essa existência. Foi um bônus. Ela foi numa direção que o coração dela determinou. O livre-arbítrio é soberano. Então ela foi na direção do amor. E ela adotou 2 crianças. E essas 2 crianças, a informação que ela recebeu, não estavam propriamente no contexto kármico de reencontro das almas. Não, não estavam. Agora, em parte dos casos, sim, há um encontro. Minha sugestão para você, não se preocupa com isso. Se você está fazendo esse movimento no sentido de adotar alguém, deixa o coração levar. Deixa o coração levar. O coração é o passaporte. É o carimbo para o passaporte na direção da luz, sabe? O coração te leva e aonde isso chegar, vai chegar bem. Deixa o amor te guiar.
Crisminha, bom dia, André. Devemos manter a saúde espiritual, ainda que nosso corpo venha a adoecer nessa pandemia? É interessante a pergunta porque, do ponto de vista da saúde, o que nós estamos aqui entendendo na intercorrência com o plano espiritual, com a nossa espiritualidade, boa parte das doenças tem origem. Doenças não são causas, são consequências, né? Quer dizer, então, boa parte das manifestações de patologia tem origem em algum desacerto, algum desajuste na alma. Essa é uma leitura espírita desse assunto, tá, gente? Uma leitura espírita. Então, nós temos que entender também as doenças como depurativas. Existem casos conhecidos na literatura espírita, por exemplo, de câncer. Um câncer que atinge uma determinada parte do corpo de forma extremamente severa e leva aquela pessoa a óbito. E aí você vai ver que na espiritualidade a parte consumida pelo câncer está irradiando uma luminosidade extrema, porque houve ali uma depuração de algum problema do passado que se manifesta uma determinada parte do corpo e que o câncer vira um fio terra, o câncer vira um dreno dessa mácula que você causou a você mesmo, a sua energia, e essa energia se condensa na forma de uma patologia que atinge o corpo físico. Esse é um resumo criminoso que eu estou fazendo de muito conhecimento construído a partir da informação dos espíritos, né? Então temos essa questão. A pandemia ou as doenças de uma forma geral ajudam a burilar a sintonia espiritual, a maturidade espiritual. Quando a gente vive o flagelo da perda da saúde, muitos de nós enfrentam esse momento com extrema leveza e serenidade. É impressionante a lucidez espiritual no momento em que a gente está retraído, está doendo, está uma situação difícil. O espírito está sendo ali submetido a uma carga monumental de convite à superação e à sublimação. E quando a gente aceita o convite, a doença não é contra nós. Ela é em favor de nós. E Odesvaldo, bom dia, André. Quais as consequências para aqueles que exercem altos cargos na República, que ficam impunes perante a nossa lei, mas que não podem estar impunes perante Deus? Bom, o ditado popular consagrou, né? Existe a lei dos homens e existe a lei de Deus. Por exemplo, tem muitos santos consagrados pela Igreja que não merecem ser santos. Ganharam a fama da santidade, mas no plano espiritual são indigentes espirituais. Indigentes. E da mesma forma existem entre nós pessoas absolutamente anônimas. Por vezes elas nem têm religião, nem acreditam em Deus e desencarnam numa situação de glória espiritual. Porque elas conseguiram, de alguma forma, desenvolver habilidades no campo da ética, da moral, do sentimento, da doação, do exercício do amor pleno, do amor renúncia. Então, vamos lá. Chico Xavier tem uma entrevista que ele deu certa vez pedindo prece pelos políticos que desperdiçaram a chance de servir a coletividade. Ao contrário do que muita gente pensa, a política, ou ser político, é das atividades mais nobres que existem. Talvez rivalize com a de médico. Se bem exercida a carreira política. E Chico pediu prece dizendo: rezem pelos políticos porque eu vi o que acontece a eles quando malbaratam a oportunidade, quando desperdiçam tempo, energia, quando, ao invés de promover o interesse público, amealham recursos que não lhes pertencem e beneficiam-se
usam o cargo político para interesses privados. Isso, perante a lei de Deus, é um desastre absoluto. Lei de Deus é a consciência, tá, gente? A consciência reage imediatamente. É um desastre. É um desastre. Para o Chico pedir, rezem pelos políticos, ele fez essa distinção. Ele não falou reze por todas as pessoas. Não, reze pelos políticos. Porque o nível de perturbação de alguém... E veja, tem muitos políticos corruptos com muitas habilidades intelectuais, muitos recursos no campo da comunicação, da verve, do intelecto. Muitos formados em direito, conhecem as leis e usam esse conhecimento para se beneficiar. Marcele Raposo, André, aqui no Distrito Federal, o índice de isolamento caiu de 53,7% para 42,8%. O governador mudou o discurso depois de se aliar às ideias do presidente. Lamentável. Pois é. Rezem pelos políticos, é o que eu tenho para dizer. Bom. Adoção, já falei. Marta Campos. Oi, André, pode falar sobre a decisão do Banco Central norueguês excluir a Vale e a Eletrobras do Fundo Soberano por conta dos danos ambientais e violação de direitos humanos? Eu falo com gosto, Marta. Obrigado por lembrar, porque eu postei essa notícia no Twitter. Para quem não sabe, a Noruega criou o chamado Fundo Soberano. A Noruega é um grande produtor de petróleo e gás e foi o primeiro país a pegar parte dos recursos auferidos com combustíveis fósseis para aplicar num fundo que não deveria usar esse dinheiro para reinvestir em petróleo e gás. Esse fundo deveria ser utilizado para promover desenvolvimento sustentável e ético, ajudar projetos dentro da Noruega e fora do país que representassem o modelo mais inteligente, ético e sustentável de desenvolvimento. Pois bem, o Fundo Soberano norueguês, que soma algo em torno de $1 trilhão. Foi o que eu li ontem na minha... Deixa esse número stand-by. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma consulta rápida ao Twitter, que jornalista, quando dá número errado, é feio. Eu não gosto. As pessoas podem até me perdoar. Mas eu não gosto, não. Eu gosto de dar o número certinho. Essa notícia saiu ontem. Eu publiquei aqui. Vamos lá. O maior fundo soberano do mundo exclui Vale e Eletrobras. O Fundo Soberano da Noruega, que administra mais de $1 trilhão, decidiu excluir de sua carteira de investimentos as brasileiras Vale e Eletrobras, ao alegar que as empresas causaram danos ambientais. Hashtag bem feito. A Vale é privada. A Vale, que é a maior mineradora do Brasil, foi descredenciada para receber qualquer tipo de investimento, não importa quão lucrativa ela seja, pelo Fundo Soberano da Noruega. E a Eletrobras é uma empresa estatal. A Petrobras é uma das empresas brasileiras vinculadas a um governo que desrespeita flagrantemente a legislação ambiental. O Brasil vai amargar muitos prejuízos se perseguir nessa rota de desmonte das políticas ambientais. Eu ficaria uma semana inteira no Papo das 9, de segunda a segunda, ocupando todo o tempo, entrando nos pormenores do desmonte promovido pelo antiministro, condenado pela Justiça por improbidade, Ricardo Salles. Que não faz isso sozinho, né? Tem um grupo aí que o presidente dá guarida, infelizmente. Lamento ter que dizer isso nesses termos, mas é o que me parece a realidade dos fatos. O Brasil ainda não experimentou o maior dissabor e inconveniente em termos de boicote. Bom,
A Arlene Rocha diz que o Taixe não deve aguentar a pressão. Vamos aguardar. Célia Mello, André, como eu faço para cobrar do candidato em quem votei sobre meio ambiente? Cobro ele ou o partido? Cobra todo mundo. Você entrando na internet, bota o nome do seu candidato, vai ter o telefone do gabinete dele, vai ter a internet dele. E você procura nas redes sociais, joga nas 11. Se tiver disposição para isso, a quarentena dá tempo para a gente fazer mais coisas do que antes. Aciona o partido dele e aciona os coleguinhas dele. Se manifeste. Isso vira estatística. Os assessores reportam aos líderes isso. Eu contei aqui que para derrubar a MP da grilagem, os artistas entraram em campo. Anitta, Gisele Bündchen, Matheus Solano. Só a Anitta tem 46 milhões de seguidores no Instagram. Quando a Anitta, Gisele Bündchen, Matheus Solano, a galera começou a bombardear as redes sociais do Rodrigo Maia, que botou em votação, quebrando promessa de só colocar em votação a MP da grilagem se houvesse consenso. Pronto. O presidente Rodrigo Maia, ele teve que bloquear esses atores, porque ele não suportou a avalanche. Depois ele ia ficar mal bloquear, né? Retomou o contato. Não precisa ser uma Anitta para incomodar. O que mais causa aversão aos políticos é o eleitor se lembrar. Olha, você prometeu isso e está fazendo aquilo. Olha, eu nunca mais voto em você se nessa votação você fizer isso ou aquilo. Experimenta, depois me conta. Renata Cunha pergunta o que é autopasse e como fazemos. Renata, depois do Papo das 9, faça essa pesquisa. Eu não saberia explicar tão bem quanto aparece por aí, mas em linhas gerais o autopasse significa o momento que você, recolhida, faça uma prece, sinta-se conectada, esfrega a mãozinha e prepare-se para fazer, digamos, essa autoemanação. Você vai estar emanando na sua própria direção os fluidos de saúde, de paz, de amor, de equilíbrio, de lucidez, de cura, removendo da sua psicosfera miasmas e formas de pensamento que atrapalhem o seu caminho, atrapalhem a sua jornada. Passa a mão em volta de você, assim. Faça esse estudo. Eu não gosto de subtrair o estudo é insubstituível. Não é exclusividade do espiritismo que estuda Kardec, né? Nós possuímos energia, nós temos pontos do corpo que permitem a irradiação de forma mais direta e objetiva. E nós podemos realizar esse movimento em nosso favor também. Mas pesquisa, me promete que você vai fazer essa pesquisa? Checa a fonte sempre. BPS.Cena, André, fala sobre os alunos da rede pública que estão com grande dificuldade em acessar as plataformas. Eu sou solidário a vocês, existe a desigualdade social e existe a desigualdade virtual. É um absurdo manter o Enem. O Enem deveria ser cancelado. Legitimar, confirmar a data do Enem significa promover, acelerar a exclusão digital. A exclusão digital vai determinar um prejuízo na vida de milhões de estudantes, se a data do Enem for confirmada. Não é justo que se faça isso. Agora, para um governo que já cometeu a imprudência, um ministro da Educação, que eu não gosto de chamá-lo assim, porque ele não está minimamente à altura do cargo, coitado, nem escreve o português da forma correta, em boa parte das postagens. Ele já deixou claro um certo elitismo, dizendo assim, não, tem gente que merece chegar à faculdade, tem gente que não é para ir à faculdade. Ele, de forma dissimulada, disse uma coisa feia. Como se houvesse uma casta de brasileiros que merecesse seguir em direção ao nível superior, ter um diploma, e uma outra camada de brasileiros que não merecesse isso.
Pelo amor de Deus, gente. Que isso? Vamos lembrar do Chico Xavier? Orem pelos políticos. Orem pelos políticos. Bom. Rosângela, André, por que temos a impressão que pessoas boas que não... Por que temos a impressão de que pessoas boas não querem cargo político? O sistema corrompe? Essa é uma pergunta boa. De fato, muitas pessoas de bem se recusam a se submeter à via crucis das regras de filiação a partido político, as regras para participar de uma eleição, a fidelidade partidária, tem várias questões. Assim, em bom português, é lamentável que as pessoas de bem, uma parte das pessoas, tem muita gente de bem na política. Eu não gosto de generalizar, não. Eu conheço vários políticos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, de bem, tá? Me parece o seguinte, como é que a gente resumiria criminosamente o jogo político? O Brasil tem quase 40 partidos políticos, não precisava ter tanto. Por que tem tanto? Porque partido político no Brasil virou sinônimo de partido de aluguel. Você conquista o direito de existir enquanto partido político e na época da eleição você vende horário de televisão, vende apoio em coligação, vende. É um negócio e isso afasta as pessoas de bem. Então temos questões delicadas, mas que a sua pergunta ela é muito importante, porque, em verdade, as pessoas de bem não deveriam ter aversão pela política. Para os espíritas que nos acompanham, leiam a biografia do Dr. Bezerra de Menezes, que só é lembrado como médico. Foi político em mais de um mandato. Bom, vamos em frente. Regina, André, temos várias visões a respeito desse momento. De um lado, sabemos o que estamos passando, que o que estamos passando está com uma intenção de aprendizado, né? Há um aprendizado embutido. E de outro, a situação da vida material, como estar em equilíbrio. Eu vou aproveitar a sua pergunta nos minutos finais do Papo das 9 de hoje para pedir novamente licença. Na sua pergunta, Regina, eu vou sugerir que a resposta seja o atendimento do convite feito pelo Papa Francisco nesta quinta-feira, 14 de maio, para que nós nos irmanássemos em oração, pedindo ajuda, pedindo que Deus, nas suas múltiplas manifestações, nos seus muitos nomes em diferentes tradições, nos atenda, nos ajude, abre os caminhos, reduza essa carga de dor e sofrimento, ilumine os dirigentes políticos, ilumine a sociedade, ajude a gente a fazer as melhores escolhas. Então, Regina, peço que você me acompanhe, quem quiser acompanhar junto, vamos reforçar aqui, vamos atender o Francisco. Francisco pediu, vamos atender de novo? Não precisa ser muito longa a prece, mas que seja com coração. E com ela eu me despeço de vocês. Deus, Pai e Mãe, Senhor e Senhora da vida, que rege tudo no universo, nem uma folhinha no galho mais alto de uma árvore se despende sem o seu consentimento. Abençoe e protege a todos nós. Ilumina os nossos caminhos. Ilumina a nossa consciência para que façamos as melhores escolhas em favor da vida em abundância, como parafraseando Cristo, que a gente faça tudo ao nosso alcance em favor do nosso equilíbrio, da nossa serenidade, da nossa sanidade, ajudando a todas as pessoas à nossa volta. E tenhamos uma sensibilidade, Senhor, redobrada para aqueles que estão vivendo uma situação dramática de escassez, se não de alimento, mas de esperança, se não de lucidez, mas de fé. Ampare e protege, Senhor, a todos os que nos acompanham aqui no Papo das 9, a todas as pessoas, em todos os lares, em todos os países. Que a gente vire esse jogo, vença a pandemia e que brilhe
Senhor, a vossa luz, esparzindo fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio. Que assim seja. Ótima quinta-feira, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Vai dar certo. Força, coragem e fé, paciência. Isso também passa.